Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma aula de álgebra comutativa. E hoje nós vamos dedicar a aula a falar sobre o teorema da base de Hilbert e algumas consequências imediatas dele, que é um dos teoremas centrais dentro desse contexto noetheriano, aqui em álgebra comutativa. Tem algumas aplicações fantásticas em geometria algébrica também, que vocês podem conferir lá na primeira aula de todas, em geometria algébrica raiz. No fim da aula a gente fala, por exemplo, que todo conjunto algébrico pode ser descrito a partir sempre de uma quantidade finita de equações polinomiais, e a grande razão disso ser possível é justamente o teorema da base de Hilbert que nós vamos provar hoje. Tá? Então, esse teorema diz o seguinte: se... Eu já vou deixar o enunciado dele aqui já, porque o teorema é isso daqui. Ó. Se A é um anel noetheriano gol do Vasco. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu pendão, tu tens o nome do herói. Se A é um anel noetheriano, então o anel de polinômios em uma indeterminada é também um anel noetheriano. A demonstração, eu diria que não é uma demonstração trivial, mas a gente vai trabalhar em cima dela, tá? Tem mais de uma demonstração, eu escolhi uma aqui que nós vamos trabalhar. Nós vamos mostrar que esse anel aqui é noetheriano, mostrando que todo o ideal dele é finitamente gerado, tá bom? Mas a gente também vai usar o critério sobre as cadeias ascendentes serem estacionárias, tá? Vamos lá, vamos demonstrar esse resultado. Isso aí. Em homenagem ao teorema da base de Hilbert, temos fogos especialmente planejados para a aula de hoje. Então vamos lá. Então, eu vou pegar um ideal qualquer desse anel de polinômios. E o nosso objetivo aqui é mostrar que esse ideal é finitamente gerado. Tá? Então, primeira coisa, se esse ideal for nulo, nada a provar, certo? Porque o ideal nulo é finitamente gerado. Tá bom? Então a gente pode supor que o A é diferente de zero. Então suponha que esse ideal aqui é diferente de zero. Tá? E aí, a partir dessa hipótese, nós vamos definir alguns conjuntos aqui do anel A, que depende do anel de polinômios x. Olha só, para cada D, a gente vai colocar assim, para cada D inteiro não negativo, ou seja, D pode ser maior ou igual a zero, a gente define esse conjunto aqui. Ó. CD é o conjunto formado pelos elementos que estão em A, tais que deixa eu colocar, A aqui não é uma boa ideia, né? Deixa eu colocar B, que eu estou usando A para ideal aqui, só para não confundir. São os elementos B em A, tais que o B é coeficiente líder, de algum polinômio P, deixa eu aumentar o espaço, de algum polinômio P não nulo desse ideal. Então, por isso que a gente está pedindo que esse ideal seja não nulo. Tá? Então a gente fecha aqui. E aí eu vou unir isso aqui com o zero. Vamos colocar aqui a união com o zero do anel A. Para que isso aqui, porque a gente quer provar que isso aqui é um ideal. Tá? Na verdade a gente quer mostrar que essa classe de conjuntos, essa coleção, forma uma cadeia ascendente de ideais do anel A. Porque se isso for verdade, a gente sabe previamente que o anel é noetheriano, o anel A é noetheriano. Então essa cadeia, se ela for mesmo uma cadeia ascendente, ela será estacionária, tá? E aí, para ser ideal, tem que conter o zero, né? Mas o zero nunca é coeficiente líder de nada, né? Ainda mais de um polinômio não nulo. Então, por isso que a gente tem que exigir essa condição. O zero não pode estar aqui, mas para ser o ideal tem que ter o zero. Então, a gente une com o zero para resolver esse problema técnico. E aí, a primeira coisa que a gente prova é que CD é um ideal do anel A. Primeira coisa, né? Então, um problema já está resolvido, que é justamente o zero está nele, né? Então já temos que o zero, esse zero aqui é o do anel A,
que na verdade pela inclusão do anel A no anel de polinômios, né, aquela função natural que inclui o A aqui dentro, o zero do A é o zero dos polinômios, né, mas tudo bem. O zero pertence ao CD com certeza, não tem nem o que fazer. Eu já coloquei aqui dentro meio que artificialmente para resolver esse problema técnico. Bom, eu tenho que provar agora que se eu tiver dois elementos, digamos aqui B e C, pertencentes a CD, a soma tem que pertencer ao CD, certo? Ora, se o B ou o C é igual a zero, se um dos dois for igual a zero, não tem o que fazer, né? Porque B mais C vai ser igual ou B, ou que pertence a CD, porque eu tomei eles aqui, ou o B mais C vai ser igual a C, caso o B seja zero, né? Aqui é o caso que o C é zero, e aqui é o caso... Ficou até estranho aqui, né? Para ficar na ordem bonitinha, não está errado, mas coloca assim, ó. Se o B é igual a zero, isso acontece, ó. No caso que o B é zero, isso é C, que está aqui, e no caso que o C é zero, isso aqui é B, e pertence ao CD, tá? Então, nesse caso, a soma continua ali dentro. Então, a gente pode supor, suponha que B e C sejam diferentes de zero, agora, tá? E aí, mais um caso trivial é que se o B mais C for igual a zero, também não tem o que fazer. Isso aqui pertence ao CD, tá? Então, nada a provar. É fechado para a soma. Tá? Então, eu posso supor que o B é diferente de zero, que o C é diferente de zero, e que o B mais C é diferente de zero. Tá? Então, suponha B mais C diferente de zero agora. Tá bom? Então agora a gente está diante das hipóteses em que, como o B é diferente de zero e o C é diferente de zero, assim B é coeficiente líder de um polinômio de algum, vou colocar assim, de algum P pertencente ao A menos zero, certo? E C é o coeficiente líder de algum, digamos que, pertencente ao ideal menos o zero. Tá? E aí ambos são de grau D, né? Ambos de grau D. P e Q, vamos colocar assim, ó, P e Q de grau D. Já que eles estão em CD, né? O P e o C estão em CD, de grau exatamente D, tá? E aí, olha só, já que o termo de grau D do P é B e o termo de grau D de Q também é o C, então o termo de grau D da soma P mais Q é justamente o termo, o coeficiente de grau D de um mais o coeficiente de grau D do outro, certo? Porque quando você soma polinômios, você soma coeficiente a coeficiente. Então, B mais C, logo B mais C, primeiro eu estou supondo que ele é diferente de zero, certo? É digamos, o termo de grau D de P mais Q, certo? E o P mais Q com certeza pertence ao ideal A, porque P e Q estão no ideal A, então a soma dos dois, né? O ideal A, opa, peraí. Isso, tá certo. O A é um ideal, eu estava pensando que o Azinho era o ideal do Azão. Tá? Aqui o ideal A minúsculo é o ideal do AX, né? Então, dois polinômios que estão nesse ideal, a soma está ali dentro também. Tá? E, bom, como o coeficiente de grau D dele é diferente de zero, em particular esse polinômio é diferente de zero, certo? Então, assim, o P mais Q é diferente de zero, porque ele tem pelo menos um coeficiente diferente de zero, e é justamente de grau D. Agora, o grau da soma sempre é menor ou igual ao máximo dos dois graus, né? Só que, então, o grau da soma de P mais Q é no máximo D. Só que no grau D eu tenho um coeficiente diferente de zero, então o grau dele é exatamente D. Tá? E o grau, vou colocar assim, o DEG, né, de degree, P mais Q é igual a D. Então, ó, B mais C é um elemento em A, certo? Porque B
B e C são elementos de A. E aqui a gente está dizendo então que B mais C é o coeficiente líder, porque o termo de grau D aqui, já que o grau disso aqui é exatamente D, o B mais C passa a ser o coeficiente líder do P mais Q, e o P mais Q é um polinômio no anel A, no ideal A, que é diferente de zero, que não é zero. Então isso aqui implica que o B mais C, pela definição, pertence a esse conjunto aqui, CD. Tá? Então ele contém o zero e ele é fechado para a soma. Agora a gente vai mostrar que ele é fechado para o produto por fora. Tá? Eu vou apagar algumas coisas aqui então, para a gente reorganizar o quadro aqui, que a gente vai precisar de bastante espaço. Bom, eu dei uma reorganizada aqui, coloquei as informações que a gente precisa, né? A é o ideal do A de x, meu objetivo está sendo mostrar que A é infinitamente geral, e a gente começou a definir o CD dessa forma, e já mostramos, quero mostrar que ele é um ideal, né? Já mostramos que o zero está nele, né? Por definição, na verdade, e que já mostramos que ele é fechado para a soma. Agora, a gente vai mostrar que ele é fechado para o produto por fora, né? Então, se eu pegar, sei lá, um C qualquer agora em A, e o B pertencente ao CD, eu quero mostrar que C vezes B está em CD. Né? Então a primeira coisa que a gente observa é o seguinte, ó, suponha se um dos dois for zero, é a mesma história, né? São aqueles casos triviais. Se B é zero ou C é zero, então o C vezes B é igual a zero, pertence ao CD. Né? Então a gente pode supor que o B é diferente de zero e o C é diferente de zero. Tá? E aí, se o B vezes C, eu já poderia começar por aqui logo, né? Mas tudo bem. Se o C vezes B é zero, também isso aqui pertence a CD e nada provável. Na verdade, eu já poderia começar assim no caso do produto, né? Então eu posso supor aqui que o C vezes B é diferente de zero. Porque no caso do produto, quando eu suponho que C vezes B é diferente de zero, isso já anula a possibilidade do C ser zero ou B ser zero. Né? Então, tudo bem. Mas tá certo, não tá errado não. Bom, então tá todo mundo aí agora é diferente de zero, né? Os individualmente e o produto. Então, como o B pertence ao CD, já que o P é diferente de zero, então ele tem que pertencer a essa parte aqui do CD. Então, daí existe... Esse aqui é até mais fácil. Existe um polinômio P em A menos zero, tal que B é o coeficiente líder, de P, certo? E aí, se B é o coeficiente líder de P, e se eu multiplicar C vezes B resulta em algo diferente de zero, quando eu multiplico C vezes P, o termo de grau D dele é exatamente C vezes B. E como C vezes B é diferente de zero, então esse polinômio P que tem grau D, né, com grau D, precisamos disso, o C vezes P também vai ter grau D, porque o grau dele também é no máximo D, certo? Ele é menor ou igual à soma dos dois, né? Então, só que aqui o grau é zero. O grau é zero. Então, se fosse um domínio seria igual, né? Mas como a gente não está com essa hipótese, mas não tem problema. O grau de C vezes B, o grau de C vezes P é menor ou igual ao grau de C, que é zero, vezes o grau de P, que é D. Então ele é no máximo D. Só que ele é exatamente D, porque C vezes B, que é o termo de grau D de P, é diferente de zero. Então ele é de fato um coeficiente que aparece na expressão de P. Tá? Então, assim, C vezes B, que é diferente de zero, é o termo de grau D do polinômio C vezes P, que pertence ao ideal A, porque já que o P pertence ao ideal A e o C está no anel, já que o P está no ideal A e C é um elemento do anel A, se ele é um elemento do anel A, eu posso ver ele como um polinômio em A de x. E aí ele multiplicado por qualquer coisa que está no ideal, continua no ideal. E isso aqui é diferente de zero, porque ele já tem um coeficiente não nulo, de termo grau D. Tá? Então ele é um polinômio ali, diferente de zero, e C vezes B, sendo o termo de grau D, e sendo o grau disso D,
esse C vezes B tem que ser o coeficiente líder dele, tá? Então isso aqui implica, por exemplo, que o grau de C vezes P é D e o C vezes B é o coeficiente líder de C vezes P. Tá? E como o C vezes P está no ideal A menos o zero, isso implica então que o C vezes B pertence, por definição, a esse conjunto CD. Tá? Então ele é fechado com o produto por fora também. Tá? Então isso mostra que esse cara é um ideal. Tá? E aí a gente mostra rapidamente que isso aqui acontece. Ó. Que essa coleção de ideais, elas formam uma cadeia ascendente. Tá? Ou seja, a gente consegue mostrar rapidamente que isso aqui acontece. Para todo D pertencente aos demais. Como é que você prova isso? Ó? Se você pega um B pertencente ao CD, se o B for igual a zero, nada provável, certo? Se o B é zero, nada provável. Agora, se o B for diferente de zero, então existe um P no ideal A, esse P diferente de zero, tal que o grau de P é igual a D, certo? E o B é o coeficiente líder de P. Tá? Aí só para fechar essa afirmação aqui rapidinho, vou apagar aqui, né? Já sabemos que isso é um ideal. Bom, e aí como é que você faz para mostrar que o B está em CD mais 1? Ora, você tem que encontrar algum polinômio de grau D mais 1, tal que o B é o coeficiente líder dele. Mas aí é só você olhar para o polinômio P, por exemplo, se ele se escrever assim, ó, aqui eu tenho os termos de grau menor ou igual, menor que D. Né? Então P é alguma coisa assim, mais B, x elevado a D. Como é que você faz para mostrar que o B está em CD mais 1? Ó? Multiplica aqui por x. X vezes P, já que o P está em A menos 0, o x vezes P é isso daqui, ó. Tá, e isso aqui continua diferente de zero, porque isso aqui é diferente de zero, e aí B é um coeficiente líder de um polinômio que pertence ao A, porque o P pertence ao A. E o A é o ideal do A de x. Então, se eu multiplicar ele por qualquer coisa, o x aqui que é indeterminada, ele essa indeterminada é um elemento desse anel de polinômios. Então, ele multiplicado por P continua aqui em A, e aí esse B é coeficiente líder de um polinômio não nulo do ideal A, que tem grau D mais 1. Então, por definição, o B ele pertence ao CD mais 1. Tá? Então é isso. Tá bom? Então, só escrevendo aqui, ó, logo, B é coeficiente líder do polinômio x vezes P, que pertence a esse ideal e não é zero, onde o grau desse polinômio x vezes P é exatamente D mais 1. Tá? Então isso aqui mostra que o B pertence ao CD mais 1. Beleza? Então, essa primeira parte da demonstração de encontrar uma cadeia ascendente de ideais do anel A está terminada. Tá? Agora a gente vai tentar, bom, já que isso é uma cadeia ascendente de ideais, como o anel A é neteriano, então essa cadeia ela se estabiliza em algum momento. E aí a gente vai usar esse fato agora. Então, ó, assim a gente provou o quê? Isso daqui, ó, é uma cadeia ascendente de ideais do anel A. E como esse anel é neteriano, essa é a principal hipótese, né, do teorema da base de Hilbert. E como A é neteriano, então usando o critério da estabilização de cadeias ascendentes, então existe pelo menos um D maior ou igual a zero, ou seja, um D inteiro não negativo, tal que a partir desse cara o CD é igual ao CD maiúsculo para todo D maior ou igual ao D maiúsculo. Então essa cadeia ela estaciona em algum momento. Tá? E aí olha só, por que isso é bom?
esse dzão aqui, óbvio, é um número inteiro não negativo, então ele estabelece uma quantidade. E aí a ideia é usar novamente que o anel A é neperiano para o seguinte, ó. Aqui eu tenho uma quantidade finita de ideais dentro do anel A, certo? Todos esses aqui são no anel A, são ideais do anel A. Como eles são ideais do anel A, cada um deles é finitamente gerado, tá? Agora, o conjunto que gera esses camaradas é formado por elementos desses caras, certo? Então, cada gerador de um CI aqui, ó, é formado por coeficientes líderes de uma quantidade de polinômios. Agora, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, o CI, se ele for gerado por um certo conjunto SI de coeficientes líderes, sei lá, A e 1, B e 1, vamos colocar assim, B e 1 até B e, sei lá, LI, a quantidade de elementos que eu preciso para gerar aqui. Cada elemento desse daqui é coeficiente líder de algum polinômio. Então, cada elemento desse daqui determina uma quantidade finita de polinômios cujos coeficientes líderes são geradores de cada CI. Tá? Então, é isso que a gente vai usar aqui agora. Tá? Então, para cada I, e aí é importantíssimo que a gente tenha essa quantidade finita aqui de termos, que até ele, que aí a partir dele todo mundo vai ser igual. Porque dessa forma, para cada I pertencente a esse conjunto aqui, que é finito, o ideal CI é um ideal, né, de A. E como A é neteriano, novamente agora a gente vai usar o outro critério para o anel ser neteriano. Como isso aqui é um ideal de A, que é neteriano, vamos colocar assim entre parênteses, que é neteriano como anel. Então, existe um conjunto finito de polinômios, existe um conjunto finito BI de polinômios tais que os coeficientes líderes de BI, dos polinômios de BI, né, dos polinômios os coeficientes líderes dos polinômios de BI geram CI. Tá bom? E aí esse conjunto aqui, ó, já que cada BI desse é finito, logo, esse conjunto aqui de polinômios, ó, que é a união de todos esses BIs, é finito. E aí eu vou dar um nome para ele. Já que isso aqui é finito, eu vou dizer que ele tem N elementos. Tá? E aí eu vou descrever os N elementos que pertencem aqui, vou dar nomes para eles, de P1 até Pn, tá? Então escreva essa união assim, ó, como P1 até Pn. Tá? Aí uma primeira observação que a gente faz é que cada polinômio desse aqui tem que estar no ideal A, porque esses caras são coeficientes líderes de polinômios que estão no ideal A. Certo? Aqui, ó. Tais que os seus coeficientes líderes dos polinômios geram CI, mas o CI é formado por coeficientes líderes de polinômios que estão em A, né, para cada I. Aqui para todo D, né, em particular para esse I que varia de 0 até o D maiúsculo, tá bom? Então, claramente, isso aqui acontece. Esses polinômios aqui são polinômios que estão em cada BI desse. Agora, cada BI desse é formado por polinômios cujo coeficiente líder é coeficiente líder de um polinômio que está em A. Mas ele, o PI ali, é o polinômio cujo coeficiente líder pertence ao CI. Tá? Então, claramente, a gente tem isso aqui, ó, P1 até Pn pertence ao ideal A. Tá? E aí, se isso aqui acontece, ó, esse ideal aqui, ó, A de x, o ideal gerado por esses caras, está contido em A. O que a gente vai mostrar agora é que a outra inclusão vale. Tá? Esses são os polinômios que a gente consegue obter de modo a gerar finitamente esse ideal que foi tomado aleatoriamente do anel de polinômios. Tá? Então, já temos essa inclusão
Para mostrar que vale a igualdade, a gente tem que provar a outra inclusão, tá? E é isso que a gente vai fazer agora, tá? Então eu vou apagar algumas coisas aqui para a gente trabalhar nessa outra inclusão, que é só o que falta para demonstrar o teorema da base de Hilbert. Então agora, pessoal, para fechar a demonstração desse resultado, a gente já tem um caminho razoável pela frente ainda, mas é só o que falta, é mostrar que esse ideal A está contido no ideal gerado por P1 até Pn. E a gente vai mostrar isso, essa parte específica aqui, a gente vai demonstrar por indução sobre o grau de um f que a gente pegar aqui, tá? Então, para provar essa inclusão, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um f qualquer, no ideal A. Primeira coisa, né? Se o f é igual a zero, nada a provar, porque isso aqui também é um ideal, então o zero está ali dentro, então nada a provar. Então a gente vai mostrar, na verdade a gente vai supor que o f é diferente de zero. Tá? E aí, agora, daqui para frente, a gente vai proceder por indução sobre o grau de f. Tá? Então, a primeira coisa é, vamos supor que o grau de f seja igual a zero. Então, supõe que o grau de f seja igual a zero. Tá? Bom, se o grau de f é igual a zero, ele é uma constante, né? Ele pertence ao próprio anel A. Então, logo, vamos dizer aqui que existe um C pertencente ao A, tal que o f é igual a C e esse C é diferente de zero, né? Porque se eu estou falando que ele tem grau, é porque ele é diferente de zero. A gente já está supondo, né, que o f é diferente de zero, então esse C é diferente de zero. Então, o C, olha só, o C, ele é alguém que pertence ao C0. Certo? Ele é alguém que pertence ao C0. E a gente sabe que, por exemplo, o B0 gera C0. Tá? Então, isso aqui mostra, logo, o F igual a C pertence ao C0, que é gerado por elementos de B0. Na verdade, por coeficientes líderes, né? Por coeficientes líderes. Vou colocar assim. Por coeficientes líderes de polinômios em B0 que está contido aqui, em P1 até Pn. Tá? Isso. Aí nesse caso, bom, aqui eu só vou precisar de polinômios de grau zero, né? E eles vão ser os seus próprios coeficientes líderes. Então vão existir, logo, existem, que eu vou chamar aqui provisoriamente aqui de P e 1 até P e R. Isso. Pertencentes a esse conjunto aqui, ó, P1 até Pn, de grau zero, todos de grau zero, cujos coeficientes líderes, mas são eles mesmos, né? Cujos coeficientes líderes que são eles mesmos, geram esse C, que é o F, geram F igual a C. Agora isso aqui implica, então se eles geram, é porque então existem, bom, se eles geram, então é porque F é uma combinação desses caras, né? Então se ele é uma combinação desses caras, ele é uma combinação desses, tá? Então isso aqui mostra que o F pertence ao AXP1 até o AXPN. Tá? Então no caso grau zero é tranquilo. Tá? Então no caso igual a zero foi. Então agora a gente vai supor que o grau de f é maior que zero e que o resultado vale para todos os polinômios que estão no A menos zero e que tem um grau menor que o grau de f. Tá? A gente vai usar o segundo princípio de indução. Tá? Então eu vou apagar aqui essa parte que a gente já provou para o grau igual a zero.
Então, por grau de F igual a 0, ok, né? Grau de F igual a 0, ok. Demonstrado. Então, vamos suponha que o grau de F é maior que 0 e que para todo G, e que G pertence a esse ideal, A de x, Pn, para todo G que está no ideal A menos o 0, né, que é igual o F está aqui agora, desde que o grau de G seja menor que o grau de F. Tá? Essa é a hipótese de indução. Nosso objetivo agora é mostrar que o F está aqui. Tá? E aí, para mostrar isso, pessoal, a gente vai provar uma afirmação auxiliar aqui e toma a afirmação. Né? Então, a gente quer provar isso daqui. A gente está no passo indutivo. Né? Só que antes de provar isso, a gente vai mostrar o seguinte, ó, que existe um H pertencente a esse ideal, a x P1 até a x Pn, tal que F e H, tal que o grau de H é igual ao grau de F e F e H possuem o mesmo coeficiente líder. Por que a gente quer provar isso daqui? Só para vocês não acharem que isso vem do nada. Desculpa, esse PN aqui está do lado do AX, tá? Não é a localização aqui não. É AX vezes, né, a parte que gerada por PN, AX PN. Então por que a gente quer provar isso? Ó, a ideia de provar isso daqui é porque se eu conseguir um H nessas condições, se eu consigo um H tal que F e H possuem o mesmo grau e o mesmo coeficiente líder, então com certeza o F menos H vai cair o grau, certo? Vai cair o grau, porque esse tem grau D, esse aqui tem grau D, e lá no grau D eles têm o mesmo coeficiente. Então essa parte de grau D vai embora. E aí sobra alguma coisa que não precisa ser de grau D menos 1, mas sobra uma coisa que, se for diferente de 0, tem um grau menor do que o F. Tá? E aí eu posso aplicar a hipótese de indução, porque isso daqui, ó, esse F menos H, ó, o F está no A, e esse H a gente vai conseguir nesse ideal que está contido no ideal A. Então, se essa coisa aqui for diferente de 0, isso daqui pertence ao ideal A menos 0, e tendo um grau menor do que o F, pela hipótese de indução, o F menos H vai pertencer a esse ideal aqui, ó, XP1 até a XPN. Só que isso era tudo que eu precisava. Porque se esse cara tá, como o H também tá, ó, o H também pertence aqui, ó. Então, se eu somar F menos H mais H, eu vou obter o F aqui dentro, que é o que eu quero provar. Eu quero mostrar que o F pertence a isso aqui. Tá? Então, por isso que a gente vai provar essa afirmação. Aí você pode perguntar, poxa, mas e se o F menos H for 0? Melhor ainda, se o F menos H for 0, é porque o F é igual a H. E se o H está aqui, o F também vai estar. Tá? Então, a gente resolve o problema de qualquer jeito. Tá? Então, é por isso que a gente quer provar, por isso que é interessante demonstrar que existe um H nesse ideal, que é onde nós queremos enxergar o A dentro, tal que isso daqui acontece. Se a gente provar isso aqui, acabou o resultado. Tá? Acabou a demonstração. Então, vamos lá. E aí, para provar essa afirmação verdinha aqui, ó, a gente vai dividir em dois casos. Duas coisas podem acontecer aqui. Ó. A gente vai supor primeiro que o grau de F é menor ou igual a D. O D maiúsculo, esse Dzão aqui. Ó. Esse D maiúsculo aqui. Vamos supor isso primeiro. Então, olha só. Nesse caso, olha o que acontece. Ó. Então, tome I como grau de F, que é menor ou igual a Dzão, e seja, eu vou chamar assim, ó, CF, pertencente ao anel A, o coeficiente líder, de F.
Então isso quer dizer que o CF, por definição, já que ele é o coeficiente líder de um polinômio f que está em A menos 0 de grau I, quer dizer então que o CF pertence ao CI, certo? E aí, pessoal, se o CF pertence ao CI, lembra que ele é gerado por coeficientes líderes de polinômios que estão no BI, tá? Por polinômios que estão no BI. Então, eu vou tentar usar essa notação aqui sempre. Para nós aqui, para qualquer polinômio, sei lá, vou pegar uma letra que eu não usei ainda. Para todo polinômio h ax, eu vou usar a notação CH. Claro, se ele for diferente de zero, né? Eu vou usar a notação CH para o coeficiente líder do H, tá? A gente vai fixar essa notação aqui, para ficar um pouco mais fácil. Então, se o CF é uma combinação dos coeficientes líderes dos polinômios BI, que estão em BI, como o BI está contido aqui em P1 até Pn, então esse CF ele é a combinação dos coeficientes líderes de alguns desses polinômios aqui. Ó. Então, existem, aí para ficar um pouquinho melhor, mais preciso, daí existem, só que todos de grau I, certo? Todos de grau I. Daí existem elementos do anel A, sei lá, alfa 1 até alfa R, pertencentes ao anel A, tais que o CF é essa combinação aqui, ó, alfa 1, C, o coeficiente líder de, sei lá, de um P e 1, até alfa R, o coeficiente líder de um P e R. Opa, que é C, P e R, né? Não é o polinômio, é o coeficiente líder dele. Certo? E aí, onde, né? Onde P e 1 até P e R, todos têm, eles estão nesse BI, certo? Ou seja, eles têm grau I. Tá? Onde todos esses polinômios aqui possuem grau exatamente I. Tá? E aí, ó, se a gente definir agora esse polinômio H dessa forma, tome H espertamente assim. Tome H como sendo o alfa 1, agora é um polinômio, né? Então eu vou pegar o alfa 1 PI1, alfa R, PIR. Ó, primeiro, esse polinômio está aqui, ó, que é o que eu preciso. Porque ele é uma combinação de algum desses elementos aqui, ó. Eventualmente pode ser todos, mas é de algum deles, tá? Então ele está nesse ideal. Tá bom? Então isso aqui pertence a esse ideal. Vamos ver onde é que eu posso arrumar espaço aqui, ó. Eu acho que eu posso apagar. Vou fazer nesse cantinho aqui, ó. Depois eu volto com essa informação aqui, ó. Vou fazer nesse cantinho aqui rapidinho. Então, dessa forma, ó, primeiro, isso aqui pertence a esse ideal, A de x P1 até AX Pn, e o coeficiente líder, vou colocar assim, coeficiente líder de H ou, melhor dizendo, o termo de grau D primeiro, porque desculpa, o termo de grau I, porque todos esses polinômios aqui tem grau I, né? A gente está fazendo uma combinação por coeficientes que estão no anel A, então o grau aqui não cresce, ele é no máximo I, tá? Pode até decrescer eventualmente, mas não vai ser o caso agora, porque o termo de grau I desse polinômio de H é o que? É o alfa 1, o termo de grau I desse, que é justamente o CPI1, que é o coeficiente líder dele, até alfa R, CPIR, que é o termo de grau I desse cara, que é o coeficiente líder dele. Tá? Então é justamente CF, né? Isso aqui, CPI1 até alfa R, CPIR, que é justamente o CF. Então, o termo de grau I de H é justamente CF, então isso quer dizer que o grau dele é I, então isso quer dizer que o grau de H, para começar, isso aqui é diferente de zero, certo? Se ele é coeficiente líder de alguma coisa, esse CF é diferente de zero. Então, esse termo de grau I é diferente de zero, portanto, esse polinômio H tem grau I, que é exatamente o grau de F,
Tá? E eles têm, e aí, tendo ele grau I, o coeficiente o termo de grau I passa a ser o seu coeficiente líder, e aí o seu coeficiente líder é justamente o coeficiente de líder de F, que era o que a gente queria. Tá? E F e H possuem o mesmo coeficiente líder. Tá bom? Então, para esse caso, essa afirmação verde está demonstrada. Tá? A gente encontrou esse H. Agora a gente tem que supor, a gente tem que provar o caso que o grau de F é maior do que o D. Tá? A ideia vai ser parecida com essa daqui também. Vocês vão ver agora. Então agora a gente vai supor que o grau de F é maior que D. O grau de F é maior que D. Tá? Então nesse caso, se a gente chamar de D o grau de F, como D é maior que o Dzão, então a gente sabe isso daqui, ó. Como a cadeia aqui ela estaciona a partir do CD, né? Lembra que a gente tinha essa informação aqui que eu tinha apagado antes, ó. CD igual a CD maiúsculo para todo D maior igual a D. Tá? Então nesse caso, o CDzinho é igual ao CD grande. Tá? E aí, novamente, chamando CF, o coeficiente líder desse F aqui, o coeficiente líder de F, como o F está no ideal A e não é zero, então esse coeficiente líder, por definição, já que o grau de F é o D minúsculo, então o CF pertence ao CD minúsculo, só que nesse caso o CD minúsculo é o CD maiúsculo, tá? E aí, já que o CF está no CD maiúsculo e o BD maiúsculo, os coeficientes líderes dos polinômios que estão em BD maiúsculo geram o CD maiúsculo, então a gente vai aplicar uma ideia bem parecida aqui agora. Então, assim, existem, vamos, sei lá, chamar de beta 1 até beta S, pertencentes ao anel A, e polinômios, né? Eu já vou colocar direto aqui, ó. A gente pode colocar aqui, ó, PJ1, poderia ter colocado isso antes, né? PJS, pertencentes ao BD maiúsculo, né? Ou seja, então eles têm grau D maiúsculo, todos eles, tais que e esses caras são alguns desses aqui, né? P1 até PN, tem ali no meio, não sei quem, mas tem. Tais que o CF, o coeficiente líder de F, é uma combinação dos coeficientes líderes desses caras aqui, ó, já que ele está em CD maiúsculo. Tá? E aí os coeficientes em A que eu vou usar são esses betas aí. Beta 1, o coeficiente líder do PJ1, até beta S, o coeficiente líder do polinômio PJS. Tá? Agora a gente vai proceder de um jeito parecido, porque eu quero encontrar um certo H de grau D maiúsculo, D minúsculo, né? E aí como é que a gente vai construir esse H? Agora eu já posso apagar isso tudo aqui, tá? Estamos caminhando para o final do verdinho aqui, que é pelo que nós já vimos. Se a gente provar esse verdinho, a gente já está com a faca e o queijo na mão, tudo certinho, né? Então agora, como é que a gente vai definir o H de maneira bem esperta? A gente vai definir o H assim, ó. Já que esses caras aqui, ó, tem todos grau, aqui, ó, os P's, né? Todos eles têm grau D maiúsculo, e o D minúsculo é maior que o D, agora eu posso multiplicar pelo monômio x elevado ao D minúsculo menos o D maiúsculo para tornar a combinação adequada aqui um polinômio de grau D. Tá? Então eu vou tomar o H assim, ó. Tome H como sendo, eu vou usar os betas ali, beta 1, x elevado a D menos o D, PJ1, até beta S, x elevado a D menos Dzão, PJS, tá? E aqui, ó, que por enquanto, bom, eu vou tomar H dessa forma que pertence a esse ideal aqui, certo? P1, o ideal gerado por P1 até Pn. Aí eu observo o seguinte, ó, o coeficiente líder de H, logo, coeficiente líder de H, que eu vou chamar de CH, é o que? Bom, é a combinação, o termo de grau D,
antes de falar de coeficiente líder, o termo de grau D, que é o maior possível, já que cada parte dessa aqui tem grau D maiúsculo, quando eu multiplico 100 o beta S, com certeza isso vai ter grau D, isso aqui vai ter grau D. Aí quando os betas aparecem, eventualmente pode cair o grau, mas nunca aumentar. Então isso aqui tem grau, a princípio, no máximo D. Só que a gente vai ver que ele tem grau exatamente D, porque o termo de grau D dele, termo de grau D de H é o que? É o beta 1 vezes o termo de grau D maiúsculo do PJ1, porque quando eu multiplicar o termo aqui do o x elevado a D aqui, né, vai ter o que? O CPJ1, x elevado a Dzão, aí mais algumas coisas aqui, ó. E quando eu multiplicar essa parte por isso, vai ficar x elevado a D aqui, ó, nesse trecho. E o resto cai tudo, tá? E aqui é a mesma coisa, então eu vou ter o CPJ1 multiplicado pelo beta 1 aqui. Então é o beta 1 CPJ1, isso aqui são parênteses, né? Beta 1 CPJ1 até beta S CPJS. E isso aqui é justamente o CF, é justamente o coeficiente líder de F, que é diferente de zero, tá? Então, portanto, algumas coisas já, o H é diferente de zero e o grau de F, de H, é justamente D, porque ele tem grau no máximo D. Só que o termo de grau dele é diferente de zero, o termo de grau D é diferente de zero, então o grau dele é exatamente D, que é justamente o grau de F. E aí, sim, nós acabamos de ver também que esse termo de grau D é o coeficiente líder dele, né? Então, que é justamente o coeficiente líder de F. Então, o coeficiente líder de H é igual ao coeficiente líder de F, que era o que a gente queria, tá bom? Então, essa afirmação verde está devidamente demonstrada, tá? Aí, agora, acabou. A gente vai só finalizar agora, mas já está caído no chão e agora é só esperar o juiz acabar a luta, tá? Então vamos fechar aqui. Então isso aqui está demonstrado, né? Esse verdinho aqui está devidamente demonstrado. Então, para finalizar, é só escrever o que eu já tinha falado antes. Por exemplo, bom, para esse H aí que existe com certeza, se o F é igual a H, então o F pertence a esse ideal, que era justamente o que a gente queria, né? Pertence a esse ideal. Então, eu posso supor então que o F é diferente de H. E aí eu posso falar do grau da diferença então. Tá? Bom, como nesse caso aqui, ó, como nesse caso o F e H possuem o mesmo grau e coeficiente líder, então o grau de F menos H, pelo que nós já vimos, isso aqui é menor do que o grau de F. Aí, por hipótese de indução, mais um detalhe ainda, como F, observe que o H está aqui, né, e o H estando nesse ideal, ele está contido no ideal A, que eu tinha apagado aqui, mas a gente já tinha visto que esse ideal aqui está contido em A. Então, como F e H pertencem ao ideal A, então, segue que o F menos H pertence ao ideal A menos o zero, que eu estou assumindo o F menos H pertence ao ideal A, e ele é diferente de zero, né? Eu estou supondo isso, que o F menos H é diferente de zero. Então, ele está nessa diferença, e aí, pela hipótese de indução, pela hipótese de indução, qualquer polinômio que tem grau menor do que o F está no ideal A, está nesse ideal gerado por P1 até Pn. Então, F menos H pertence a esse ideal gerado por P1 até Pn. Mas aí o H também está nele, aí, fim, né? Finalizou. Vamos fechar aqui, ó. Tem um espacinho aqui para a gente fazer. Então, como o H está ali, pertence a esse ideal, a x P1 até a x Pn. Então, o F, que é justamente o F menos H, mais H, pertence ao AX P1
até P1. Certo? Então isso fecha a afirmação azul. Temos demonstrado aquela inclusão e aí acabou, né? Agora é só finalmente, só para escrever mesmo. Se quisesse botar um quadradinho aqui já estava bom, né? Então logo o ideal A é finitamente gerado. Como a gente pegou esse ideal arbitrário, a gente conclui então que o anel de polinômios A de x é um anel noetheriano. Isso fecha a demonstração desse belíssimo resultado. Uma demonstração razoavelmente trabalhosa, mas bonita, não é uma demonstração chata, né? Tem várias ideias legais. E aí e o teorema está devidamente demonstrado. Então, alguns bons frutos do teorema da base de Hilbert. Primeira coisa, esse é fácil. Se A é um anel noetheriano, e N é natural, então o anel de polinômios em qualquer quantidade finita de indeterminadas continua sendo noetheriano. Tá? Isso aqui é um anel noetheriano. E aí a prova é muito fácil, por indução. Digamos que provar isso daqui para o caso n igual a 1 é o teorema da base de Hilbert, o que a gente acabou de fazer. E aí os próximos passos agora é bem facinho. Vou escrever só para ficar completinho. Então para n igual a 1 é o teorema da base de Hilbert, né? Segue pelo teorema da base de Hilbert. Teorema da base de Hilbert. Ótimo. E aí a gente pode supor, por indução, que o n é maior que 1 e que o resultado vale para n menos 1. Então isso quer dizer que o AX1 até xn menos 1 é um anel noetheriano. Agora, se esse anel aí é noetheriano, se eu olhar para o anel de polinômios nesse anel na indeterminada xn, pelo teorema da base de Hilbert, esse anel de polinômios disso em xn é noetheriano. Tá? Então, pelo teorema da base de Hilbert, novamente, pelo teorema da base de Hilbert, segue que o anel de polinômios em n indeterminadas, lembra que isso daqui também é o anel de polinômios na indeterminada n, xn, no anel de polinômios das n menos 1 primeiras indeterminadas. Né? Então isso aqui é noetheriano, pela hipótese de indução. Então o anel de polinômios nisso, com esse anel base em xn, é noetheriano pelo teorema da base de Hilbert. Tá? Então isso aqui é um anel noetheriano. Tá bom? Então isso fecha a demonstração desse corolário. E aí mais um corolário disso é que se B é a álgebra finitamente gerada, então vou fazer assim, seja B uma álgebra finitamente gerada. Então se A é um anel noetheriano, então B também é isso. Se A é um anel noetheriano, então B é um anel noetheriano. Tá bom? Ótimo. E a demonstração disso também fica fácil por causa desse corolário, tá? Vamos começar a demonstrar aqui desse lado aqui mesmo. A prova disso é que como isso aqui é finitamente gerado, por hipótese existe
Por hipótese, existem N natural, que seria uma quantidade de geradores como álgebra, e um morfismo sobrejetivo assim, ó. E um morfismo sobrejetivo de álgebras φ do anel de polinômios em N indeterminadas, não em B. Certo? Lembra que você obtém esse morfismo, quando a gente falou de álgebras finitamente geradas, a gente provou esse resultado, né? Uma álgebra finitamente gerada se somente se existe um morfismo dessa forma. Você usa... Bom, ela é da forma A, V1 até Vn, certo? Aí isso é exatamente a imagem do morfismo valoração, que você pega um F aqui e aplicar nesses caras, e aí você cocienta isso pelo núcleo, fica isomorfo a álgebra B, tá? Então, e aí você compõe esse isomorfismo com a projeção quociente do AX1 até Xn no núcleo dessa valoração. Aí você obtém esse morfismo sobrejetivo aqui, já que a projeção quociente sempre é sobrejetiva. Tá? E aí, ó, pelo corolário anterior, esse carinha aqui é um anel noetheriano. Então, como isso aqui é um morfismo sobrejetivo de álgebras, ele é um morfismo sobrejetivo de anéis em particular. E aí nós vimos que se eu tenho um morfismo sobrejetivo de anéis, se esse anel é noetheriano, o outro também é. Tá? Então, como AX1 até Xn é um anel noetheriano, então, como a φ é um morfismo sobrejetivo de anéis, então B é um anel noetheriano. Tá? Então, toda álgebra finitamente gerada sobre um anel noetheriano também é um anel noetheriano. Tá? E mais um corolário, olha o tanto de coisa boa que sai do teorema da base de Hilbert. Mais um corolário é que esse é fantástico, esse é importantíssimo em geometria algébrica, é um dos resultados que a gente precisou, que eu citei lá na aula, que eu citei no início da aula, para a primeira aula de geometria algébrica raiz, a gente usa isso. Se cai um corpo, então o anel de polinômios em qualquer quantidade finita de indeterminada sobre um corpo sempre é um anel noetheriano, e isso sai imediatamente do fato de que todo corpo é um anel noetheriano. Tá bom? Então a demonstração disso segue imediatamente do fato de que todo corpo é um anel noetheriano com o corolário anterior, com os corolários anteriores, né? Não é esse, é o anterior. Pode usar esse aqui também, mas fica mais natural usar o corolário anterior a esse daqui que a gente escreveu agora. Então vou colocar com os corolários anteriores. Lembra que todo corpo é um anel noetheriano porque os únicos ideais de um corpo é o ideal nulo e ele todo, certo? O ideal nulo é gerado por zero, finitamente gerado, e o ideal todo é gerado por 1, pela unidade, que também é finitamente gerado. Na verdade, todo corpo é um anel principal e em particular um anel noetheriano. Tá? Então, temos esse fantástico resultado também, como um excelente fruto do teorema da base de Hilbert. E aí, para finalizar, juro para vocês que agora vai acabar, vale a recíproca do teorema da base de Hilbert. Tá? E a prova é bem mais simples. A gente prova que se A é um anel tal que o anel de polinômios A de x é um anel noetheriano, então necessariamente o anel original é também um anel noetheriano. Tem mais de uma demonstração para isso, eu conheço pelo menos duas. Tá? Uma demonstração, por exemplo, não é que eu vou fazer em detalhes aqui, mas uma demonstração, por exemplo, você pode fazer assim, ó. Você pode, só uma ideia, que você pega um A ideal do anel A, aí você considera esse ideal aqui, ó, B
Você quer mostrar que esse ideal é finitamente gerado, né? Então você pega o ideal gerado por A lá dentro do anel de polinômios, AX, e aí soma esse ideal com o ideal gerado por X. Tá bom, isso aqui é finitamente gerado, então como você está supondo que esse anel de polinômios é finitamente gerado, então B é gerado por uma quantidade finita de polinômios, certo? P1 até Pn. Tá? Aí o que você vai fazer? Cada P desse se escreve assim, ó. Escreve como um PI. Ele tem que se escrever assim, ó. Como ele está nesse ideal, então ele é uma soma de um certo J, aqui de 1 até um LI, Q e J, vezes um X e J, onde aí aqui somado com X, com, sei lá, com um HI vezes X, certo? Onde o Q e J pertence ao anel A e os X e J pertencem ao ideal. O idealzinho do anel A, tá? Então é só escrever cada PI como um elemento daqui, tá? E aí o que você vai provar? Bom, como isso aqui acontece, o X, se você pegar C como sendo esse conjunto, X e J, onde o I, eu tenho aqui N elementos, então X vai de 1 até N e o J vai de 1 até esse LI aqui, que é a quantidade de termos que eu preciso aqui para escrever essa primeira parte como algo que pertence ao ideal gerado por A aqui dentro. Então, isso aqui é um conjunto finito que está contido no ideal A, certo? Que cada X e J pertence ao A. Então, o ideal gerado por isso em A está contido no ideal A. Aí você mostra que vale o contrário também. Se você pega um elemento aqui qualquer, X, no ideal A, em particular ele está no ideal gerado por AX. Certo? Então, ele é uma combinação desses PIs aí. Ó. Então, X é uma combinação, sei lá, HI não, já usei, né? TI, PI. E aí, se eu aplicar isso no zero, como esse polinômio que é constante, continua x. Né? Então, x de zero, o zero do anel A é x. Tá, isso. Mas, por outro lado, isso aqui vai ser a soma do TI de zero, que pertence ao A, e aqui PI de zero. Só que com essa escrita do PI, ó, o PI de zero, se eu aplicar o PI de zero, é QI de zero, vai ficar a soma em J do QI de zero, QIJ de zero, X e J, porque isso aqui é um elemento do anel A, tá? Então ele não tem determinado, e o zero vai ser jogado aqui, então essa parte que vai embora. Então o que vai sobrar aqui, ó, é o somatório em I, do somatório em J, do TI de zero, QIJ de zero, X e J. Então isso aqui pertence ao A, e aí você tem uma combinação desses X e J, então o X pertence ao A vezes C, e isso prova que esse ideal é finitamente gerado. Então essa é uma ideia de fazer esse resultado mais trabalhosa. Agora tem uma aqui que é fantástica, que é muito legal, fica bem menor, que é você usar um resultado que a gente acabou de usar, inclusive. Ó. Como é que você prova isso de um jeito esperto? Bom, considere esse morfismo aqui, ó, sobre adjetivo de anéis. Considere o morfismo sobre adjetivo de anéis que pega um polinômio e leva em A, que pega um polinômio f e leva em f de zero. Tá? F de zero sempre é um elemento do anel A. Tá? E isso daqui, no zero, isso é um morfismo de anéis. Tá? Preservação, na verdade sempre é um morfismo de anéis. Né? Seja lá qual for o elemento do anel A que você escolhe aí para valorar. Tá bom? Esse morfismo é sobrejetivo, porque dado qualquer elemento do anel A, você pode escolher, se o A pertence ao A, você pega esse polinômio aqui, ó, f igual a mais 0x, por exemplo. Então f do zero é o A. Né? Tranquilo. Não dá, você pode pegar inclusive, ou você pode pegar inclusive o A mais x. F de zero vai ser A mais 0, que é 0, que é o A. Então isso aí é um morfismo de anéis sobrejetivo, e aí a gente já sabe que se eu tenho um morfismo sobrejetivo de anéis, se esse anel é neteriano, então esse aqui é neteriano. Então, como AX é neteriano, é um anel neteriano,
e φ é um morfismo sobrejetivo de anéis. Então, A é um anel leteriano. Isso fecha a demonstração dessa proporção, uma segunda demonstração, né? Essa daqui é a mais simples, mais fácil. E é isso, fechamos a aula de hoje com esse maravilhoso teorema, clássico, importantíssimo em álgebra computativa, importantíssimo no contexto neteriano, e espero que vocês tenham gostado. Então, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde e boa noite, um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not be right for some.